Eu decidi falar sobre um rudimento em filosofia ocidental que é um pouco quase... É uma questão de etiqueta, mas também é uma questão que tem a ver com como lidar com o interlocutor no budismo, né? Então, que é o princípio de caridade. Ou seja, a gente sempre, quando a gente ouve alguma coisa que alguém fala, a gente não pensa que está vindo de uma fonte que tem algum problema, alguma irracionalidade. Quando a gente vai fazer a leitura, a gente faz a melhor leitura possível, a gente passa por cima da interpretação, dizendo, não, você não pode estar dizendo isso, você está dizendo isso que faz sentido. Você não fica dizendo que a pessoa está dizendo algo que é o oposto do que, por exemplo, a gente sabe que o budismo é. Bom, eu vou explicar melhor no corpo do vídeo, então. Quem quiser pedir os cartões, por favor, é só pedir e mandar o seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui. E se quiser fazer uma contribuição para o envio, pode fazer a contribuição para esse através desse endereço aqui que tem conta bancária e também PagSeguro e PayPal, né, para fazer a contribuição dessas várias formas. Pode contribuir para ajudar o canal, pode contribuir só para cobrir o custo desse envio dessas imagens. Eu vou enviar as próximas só o mês que vem. Tem pouco pedido, tem só 2 imagens para mandar o mês que vem. Eu mandei fazer mais umas novas. Teve uma oferenda de uma pessoa que eu consegui fazer mais 2.000 imagens de 2 tipos diferentes, né? Daqui a pouco elas vão entrar ali no site, né? Eu já fiz um endereço aqui sobre os cartões. Daqui a pouco elas vão, quando elas chegarem aqui em casa, elas vão estar aqui nesse endereço. Então, muito obrigado. Várias vezes surge essa questão. Agora, recentemente, então, uma moça escreveu ali na área de comentário uma citação do Mipa Rinpoche, que o Mipa Rinpoche, quando se conta que quando ele estava passando por Parinirvana, ou seja, estava falecendo, o Mipa Rinpoche é uma figura enorme dentro da tradição Nyingma. Não tem ninguém na tradição Nyingma vivo hoje que não tenha o Mipa Rinpoche como um dos grandes dentro da tradição Nyingma, né? Então, o Mipa Rinpoche, mas ele não tinha formalmente um reconhecimento como um tulco, uma coisa assim, um grande na linhagem, né? Ele era uma figura meio por fora dessas formalidades todas. Se conta que quando ele estava morrendo, ele confidenciou para um aluno que ele era um bodhisattva. Basicamente, daí, né, ela me deu a citação toda em inglês e ele disse, eu não tenho mais karma para renascer nos reinos inferiores. Então, eu não preciso voltar por aqui. Eu não, né? Aí a pergunta que ela me fez foi assim, então ele não está quebrando o voto de bodhisattva dele? Bom, né, a gente não pergunta assim, né? Por que a gente não pergunta assim? Porque a gente acredita que ele é um grande bodhisattva, que ele é um Buda, né? Então, ele não vai estar cometendo uma quebra de voto numa coisa que está publicamente fazendo uma biografia dele, que é até positiva, ou seja, ninguém está escrevendo aquilo ali porque está querendo dizer que ele não está correspondendo ao entendimento da própria tradição dele, né? Então, o que ele pode estar querendo dizer com isso? O que ele pode estar dizendo com isso, e pode não estar traduzido da forma mais clara possível, é que ele não tem mais impulso de renascimento, ele renasce por compaixão. Se ele surgir, ele não vai surgir porque ele precisa, porque tem um pé preso em algum lugar, porque estão arrastando ele, né? Então, é que talvez, né, eu não sei, é que daí a pessoa não conhece o contexto, né? Então o contexto é que ele viveu a vida toda como uma pessoa que era supostamente uma pessoa comum, mas todo mundo sabia que ele era uma pessoa extraordinária, e no fim da vida teve uma pessoa que depois falou, né? Então, tipo, ainda tem esse depoimento, essa testemunha dessa pessoa dizendo, não, ele me disse que ele sabia que ele era um bodhisattva e ele morreu dessa forma. Não tem contradição aqui, né? Que nem, por exemplo, né? Então, se a gente vê no noticiário, a gente vê as pessoas falando assim, o Dalai Lama é o renascimento do Buda. Então, né? O Dalai Lama é uma emanação de Chirenzi, né? Chirenzi é um bodhisattva da compaixão, mas ele vai ter que explicar para as pessoas o que é um bodhisattva. Então eles vão lá e dizem, é um Buda, né? Um bodhisattva é um Buda na temporalidade. Então não precisa ficar especificando, então fala para as pessoas que o Dalai Lama é o renascimento do Buda. Aí, né, vem um chato lá que está começando no budismo e diz, não, mas o Buda não renasce, porque o Buda atingiu o Nirvana, que é exatamente o fim dos ciclos de renascimento, como é que ele vai renascer? Não, meu amigo, calma aí. Né? Princípio de caridade, a gente está buscando a interpretação mais racional a partir daquilo que está sendo falado, né?
Então a explicação mais racional para aquilo que está sendo falado é que ele é um grande ser, né? Então a gente usa a palavra Buda de uma maneira, com uma acepção maior do que simplesmente a definição Shravakayana de um Buda, ou a definição Mahayana de um Buda. Tem a definição popular das pessoas do que é um Buda, e tem, né, as pessoas não sabem o que é um Bodhisattva, e elas não entendem o budismo, então a imprensa fala dessa forma, a gente tem que dizer, bom, tá, ele está dizendo que um cara é grande, dizendo que o cara é grande, é só isso que está dizendo, né? E assim, muitas coisas são assim, né? Então a gente pode até corrigir, né? Como budistas dizer assim, não, a melhor maneira de dizer isso seria outra maneira de dizer, né? Então outra notícia que teve, o Dalai Lama não vai mais voltar como Dalai Lama. Ah, não tem o voto de renascer sempre para beneficiar os seres. Não, ele não vai ser reconhecido formalmente como Dalai Lama porque está dando um problema lá, porque a China vai pegar um para eles, vai fazer todo um reconhecimento próprio. Então, talvez o lugar da instituição do Dalai Lama, o Dalai Lama disse que vai acabar. Mas a ação compassiva do Dalai Lama vida após vida, isso não vai acabar. Ele vai seguir renascendo, ele vai seguir renascendo. Né? Muitos professores budistas, a gente diz que eles renascem com 1, 2 ou 3 institucionais e com 70, 200 aí, que estão escondidinhos assim nos cantos trabalhando, né? Então eles não levantam a cabecinha dizendo assim, eu sou um grande mestre, não, trabalhando na moita, né? As emanações são muitas, são vastas, são inconcebíveis, né? Então, mas isso é mais um pouco para dizer esse aspecto, assim, porque, ok, né? Aqui eu sou uma pessoa que eu sou conhecido pela heurística, né? Então, se as pessoas me conhecem na minha forma de fórum, de internet ou de área de comentário, é luta livre, né? Então, eu não tenho muito histórico de princípio de caridade. Né, eu pego a pessoa e torço o pescoço do jeito que dá, assim, intelectualmente, né? Mas aqui é outro lugar. Então aqui no canal eu não estou aqui para botar ninguém numa plataforma, para ficar debatendo com as pessoas dentro da área de comentário e assim por diante. Então aqui não tem heurística. Aqui a gente está tentando entender o Dharma, né? Então é um outro esforço aqui. Tem seu lugar a heurística dentro do budismo. A heurística é briga, né? Como brigar, debater brigando, assim. E daí você vale até, né? Por exemplo, em debate tradicional tibetano, tem um dos dois debatedores que pode golpe baixo, né? Então se ele acha que o interlocutor vai ficar emocionalmente instável com ele introduzir uns ad hominem ali no meio do debate, não tem problema nenhum, introduz uns ad hominem, chama o cara do lixo que o cara, que for, assim, é golpe baixo. O que está de pé. O que está sentado não pode fazer isso, ele está meio que na postura do budista, né? Então o desafiante é o não budista ele pode fazer o que ele quiser. E o papel do budista é dizer assim, não, manter a estabilidade independentemente do que o outro está fazendo. Mas isso é uma forma altamente cultivada de heurística mesmo, de debate, para treinar o intelecto dessas pessoas. Né? Quando a gente está ouvindo ensinamento e perguntando para um professor, o respeito é outro. Aqui é muito mais do que o princípio de caridade. Né? Então, as pessoas muitas vezes perguntam como eu devo me portar dentro de uma sala de meditação e assim por diante. Bom, quanto menos baseado nos kleshas for a sua ação, mais correta ela vai ser. Então você pode ir pela prática, você vai fazendo a sua prática budista, né? Você não quer aparecer, você não quer denegrir os outros, você não quer rebaixar ninguém, você não quer duvidar de um jeito negativo, né? Então você pode ter a dúvida que você quiser, mas você vai colocar isso da maneira mais respeitosa possível, porque você não quer que os outros pensem que você é um alienígena. As pessoas já não sabem de onde você está vindo, né? Eu não sei, a pessoa está falando na minha área de comentário, eu não sei o que a pessoa quer, por que a pessoa está falando desse jeito, eu não conheço a pessoa. E várias pessoas vêm falar comigo e tem um pouco esse tom desafiador, talvez porque eu tenho esse histórico também, então talvez eles acham que estejam até me agradando porque estão entrando numa peleja comigo, assim. Normalmente o que eu penso não é que a pessoa está me desrespeitando, mas eu penso, se essa pessoa está fazendo assim comigo, ela não vai saber fazer assim quando ela encontrar um professor de verdade. Então eu fico com dó da pessoa, que a pessoa não sabe se portar, né, perante uma pessoa que ela deveria... Né, não é que ela deveria ter respeito por mim, mas ela deveria saber ter respeito. E eu não sei se essa pessoa sabe ter respeito pelo jeito que ela está se portando. Né? Então, outra ocasião também, a pessoa até não foi... Não é que, né, seja desrespeitoso. É que o jeito que é colocado... Por exemplo, você tem uma dúvida sobre o OCGL, mas você não faz uma pergunta assim, duvidando
da visão do Dharma com relação à ausência de eu. Então você sabe que os budistas eles tomam isso como isso é algo que eles pensam dessa forma, né? Ok? Então você está tentando entender como é que o budista pensa. Você não está tentando dizer que o budista está errado, que o budista está certo. Você está tentando entender por que isso poderia ser interessante para você ou não, por que isso poderia fazer sentido para você ou não. Então o problema é com você, você que está buscando, você que está perguntando, né? A sua posição é a posição. Você tem que saber o seu lugar, você que está fazendo a pergunta. Se você está pedindo alguma coisa, pedindo uma resposta, né? Então outra pessoa também ela veio me oferecer assim uma refutação de Nagarjuna. Aí era um professor lá que ninguém dá bola, né? Provavelmente uma pessoa que não estudou Nagarjuna dentro de um contexto do Dharma, não é um praticante do Dharma, é um professor de filosofia lá que decidiu falar mal do Nagarjuna. Aí, né, eu disse, não, mas eu comentei isso, eu falei, olha, seria interessante se você me apresentasse os argumentos dele, eu não vou ir atrás porque eu não acho que ele tem uma relevância. Se isso for pessoalmente importante para você, algum argumento dele contra o Nagarjuna, você me traz. Agora, eu não preciso ir atrás, né, de uma coisa que só porque existe uma coisa que alguém inventou e trouxe, né? Se a gente fosse assim, se a gente seguir dessa forma, se a gente for atrás do conhecimento só porque ele existe em algum lugar, aí a gente não entende uma das primeiras reflexões do Dharma, que é como é curta essa nossa vida, né? Como a morte está próxima. A gente não tem um número ilimitado de coisas para ler, um número ilimitado de coisas para estudar. A gente tem que saber priorizar o que vai ser relevante e importante para nós. Então, se é alguém que as pessoas vão ouvir e vai ser, né, vai ser considerado algo importante, tá falando mal do Dharma, a gente vai lá, né, tipo o Papa fez uma encíclica contra o budismo, a gente vai lá, estuda, né, o Tenlenor Rinpoche respondeu, fez uma outra encíclica contra o Papa daí, né, então o Papa João Paulo II, na época quem escreveu, provavelmente foi o cardeal Ratzinger, que depois virou o Papa Bento, né, Bento XVI, que está vivo ainda em algum lugar aí. Então, né, uma religião importante para muita gente no Ocidente. O principal pessoa dessa religião vai lá, escreve umas coisas contra o budismo. A gente vai ler, a gente vai se informar, a gente vai tentar responder, né? Eu era um professor que ninguém dá bola. Daí a gente vai falar dele porque ele escreveu um livro contra o Nagarjuna. Não, não tem porquê, né? Como eu disse, se a pessoa que está me trazendo a informação que existe essa pessoa, se para ela algum argumento dele faz sentido e ela quer ela mesma colocar nas palavras dela e trazer para mim para ver o que eu faço com isso, ótimo, tá bom. Agora por proxy, assim, vai lá e briga com aquele cara lá, qualquer lá, né, na rua, assim, não, né? Tem uma federação, tem um ringue aqui, né? Com o Papa a gente briga, com aquele cara lá longe que está lá, não tem relevância nenhuma, a gente não tem por que levantar a voz. Se ele vier para o nosso, né, se ele tiver uma motivação, daí tem isso também. Então a gente não sabe a motivação das pessoas. Aqui no canal eu busco falar para as pessoas que têm a motivação de eventualmente tomar refúgio, ou estão tentando conhecer o budismo, abertos para essa motivação. Se a pessoa está aqui ouvindo isso por outro motivo, ok. Mas se ela vai participar fazendo perguntas e vai se colocar, daí ela não vai saber se colocar perante o que eu estou fazendo aqui, né? Então é natural que isso ocorra, porque a gente está num ambiente aberto que é o YouTube, mas por outro lado as pessoas elas não têm esses rudimentos assim de saber se posicionar quando estão falando alguma coisa. Então a gente não, né? O que a pessoa fez? A pessoa disse, o Mipo Rinpoche não estava quebrando o voto de Bodhisattva dele? Não. A pessoa pergunta, como eu posso entender isso sem achar que ele está quebrando o voto? Né? Por exemplo, o problema é meu, o problema não é o quebra de voto dele. Né? Eu não estou chamando um santo lá, uma pessoa que provavelmente a pessoa do canal respeita muito, que está fazendo uma série de vídeos, já tem 23 vídeos sobre a pessoa. Né? Então a pessoa, ela... E isso funciona muito dentro de um centro de Dharma também, dessa forma. Assim. Quando que a gente tem um lugar de fala, quando que a gente, né, se expressa e de que forma a gente se expressa. Isso não é que os lamas, ainda mais aqui entre nós que somos bárbaros, né, a gente está acostumado a ver todo tipo de coisa esquisita, né, com os visitantes no centro de Dharma, com as pessoas que não têm respeito nenhum pelo budismo, que acham que é um parque de diversões, é sempre isso, tudo bem, ok.
A gente tem tudo isso, estão acostumados com isso, né? Mas a gente está querendo sofisticar um pouco as pessoas. Então a gente está chamando um pouco a atenção, porque as pessoas perguntam: o que é ter um pouco de etiqueta? Não tem como fazer um livrinho assim, quando você. Vai ficar totalmente artificial. Quando você for perguntar sobre o voto de Bodhisattva de alguém, tu não assuma que ele está quebrando o voto, ou possivelmente quebrando o voto. Você diz: como eu poderia entender isso sem assumir que ele está quebrando o voto? Né? Então, é o meu entendimento que é falho, não é o ser lá que está. Né? É claro, a pessoa pode estar querendo dizer mil outras coisas, ela pode estar querendo dizer: olha só, esse negócio de Bodhisattva tem uma coisa mais profunda, que é o caminho do outro caminho, não sei o que, Vidyadhara, não sei mais o que, não falou nada disso, né? Mas eu suponho que a pessoa possa ter uma outra perspectiva lá, que ela queira botar em cima, mas nada disso viola o caminho do Bodhisattva, né? Então a perspectiva do caminho do Bodhisattva, ela permanece, assim, intacta. Quando a gente está falando do Vajrayana, quando a gente está falando do... A gente não está refutando nada que acontece aqui, assim, só porque a gente fala em termos atemporais, a gente está dizendo que não tem caminho do Bodhisattva, né? Ok? E voto de Bodhisattva e assim por diante. Outra coisa que tem a ver um pouco com isso é, algumas vezes as pessoas conversam comigo por e-mail ou até no WhatsApp, e eu trago aqui as posições delas e elas se acham injustiçadas com o que eu tô, com o jeito que eu tô. Claro, eu nunca menciono o nome, né? Então, né, a pessoa tem que se sentir solta e livre para não sentir que o chapéu serviu para ela. Normalmente o que eu faço é exatamente o oposto do princípio de caridade. Como eu estou falando para pessoas que eu já vi que têm problemas parecidos, eu misturo uma série de problemas e eu trago um caso, um exemplo, que é um exemplo semi-fictício. Né? Então, a pessoa falou alguma coisa, mas eu incluo outras ideias porque eu estou falando de uma ideia geral. Agora, por exemplo, eu estou falando do caso da pessoa que falou sobre o voto de Bodhisattva do Mipa Rinpoche, mas não estou falando sobre ela, eu não conheço essa pessoa, eu não sei mais, eu não lembro tudo mais o que ela comentou, mas eu lembro de outras ocasiões em que o princípio da caridade faltou nas pessoas quando estão me perguntando. Tem essa outra pessoa que me falou da pessoa do Nagarjuna, então eu misturo um pouco os casos, tudo dentro de uma perspectiva do que eu estou querendo falar, que nesse caso aqui é um pouco de etiqueta no jeito de fazer pergunta. Eu já tenho outros vídeos sobre como não perguntar, como perguntar e etc, né? Então você tem que ter uma dúvida sincera e você tem que perguntar livre dos clashes. E daí você, de preferência, você tem que saber a situação, né? Então se tu tá falando com uma pessoa que tem um respeito muito grande por um lama, você não insinua que tem algo de errado com o lama da pessoa, né? A não ser que você queira criar celeuma. Não sei se esse é o objetivo, aí é assim que você faz, né? E eu não estou falando isso porque eu esteja chateado com a pessoa, porque, enfim, né? Na hora eu, eu não tenho uma reação por mim, eu tenho uma reação assim, eu libero esse comentário ou não libero esse comentário? Onde é que está isso aqui? Para que serve isso aqui? De onde que vem? Por que está colocado dessa forma, né? E isso vai ajudar as pessoas se tiver desse jeito. Então, aí eu trago aqui, né, já faço o vídeo em alguns casos e não libero o comentário lá. Então o comentário vocês não vão encontrar a citação inteira, o comentário todo da pessoa, né? Eu acho que aqui nessa questão em particular tinha uma dificuldade de tradução também. Então o inglês não tava traduzindo, dando um pouco a margem de interpretação que ela quase que ela quis inferir, porque ela tava, mas porque ela estava sem o tal do princípio de caridade, né? Ela não ia pensar. Nenhuma pessoa que pratica o budismo, nenhuma pessoa do budismo tibetano iria pensar que um lama está quebrando o voto, né? Eles quebram os votos, não estou dizendo que eles não quebram os votos, mas não é um modo de assumir isso, não é um modo de lidar com a tradição. Então a gente não assume, a gente assume que tem algum problema de interpretação nosso, algum problema de tradução, algum problema e assim por diante. É assim que funciona. Então, por exemplo, também, então quando a gente está falando, já comentei isso, a gente está falando da ausência de eu, vacuidade e assim por diante, e daí o budismo às vezes parece que faz uma afirmação que vai contra a vacuidade, vai contra a ausência de eu e assim por diante. E daí a pessoa pensa, olha só, aqui ó, viu só, ou está querendo dizer que a gente é contraditório, ou está querendo dizer que na verdade o budismo não está dizendo o que isso você está dizendo. Então essas duas coisas são possibilidades. Mas na verdade, a gente tem que lembrar, daí, às vezes é útil a pessoa falar isso, porque tem que lembrar. Tem ensinamento expediente, tem ensinamento definitivo, tem um jeito de encaixar isso. A gente
tem o princípio da caridade. A gente está pensando que isso que está se propondo é uma forma, vem das melhores intenções, vem da forma mais adequada de pensar e assim por diante. Esse tipo de... É assim que a gente ouve. Né? E é assim que a gente dá a melhor resposta também. Porque se a gente não tem esse tipo de atitude com relação ao que vem até nós, a gente responde por um espantalho, a gente cria, né, uma série de... E isso é um pouco, tem a ver com a nossa cultura, porque se a gente não pergunta, às vezes parece que se a gente não pergunta do jeito mais impactante possível, ousado, que a gente não está com medo de dizer o que a gente quer dizer mesmo, parece que as pessoas não vão prestar atenção na gente, não vão nos ouvir. Porque a nossa cultura é meio que quem é mais Donald Trump, quem é o maior, quem age da forma mais espalhafatosa e fora dos prumos é o que vence lá o reality show, né? Então, no Dharma a gente evita um pouco isso. A gente vai ver que a Sangha, de forma geral, as pessoas mais... Os exemplos que a gente vai seguir na Sangha são pessoas que sabem colocar muito bem as suas perguntas de uma maneira totalmente livre desse tipo que tem a ver com os clashes, né? Então, se a pessoa quer saber como ter etiqueta, ela abandona as emoções aflitivas. Se ela abandonar as aflições mentais, ela certamente não vai cometer nenhum erro de etiqueta. Ela vai agir com total desenvoltura, totalmente perfeitamente em qualquer situação que ela tiver. É basicamente isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Padu Tenjurti Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kuncha Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjurti Time Kwene Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta do Tenjurti Pemejasun Pemerisu Jepemeta Lati Kusizuruan Pemancho de Droma de Sojino Nibe Melunde do Jurti Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipechambundan Koseja Sentenjurti Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Debson Chinchilap do Sushi, não se mueve de chuva, dançam palão de do Partingelo, uma rumba zaguru pema cede, que loja som de loite, aliança som de papel do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.